Olá, esse é o trabalho Clusters de Banco de Dados. Esse trabalho foi requisitado pelo professor André Luiz Rezende. Ele ministra a disciplina Tópico Avançado de Banco de Dados no Instituto Federal Campus Cato. O grupo é constituído por Jefferson da Silva e Gabriel Barbosa, que é esse que vos fala. Então vamos começar. O que é um cluster de banco de dados? A sua definição básica é que ele é um conjunto de dois ou mais bancos de dados que são interconectados. Eles trabalham juntos como se fosse um único banco. Então, mesmo que você tenha 3, 4, 5 bancos, a forma de trabalho será como se eles trabalhassem somente como um único banco. Cada nó do cluster é responsável por uma parte do banco de dados, permitindo que o banco de dados seja escalável, tolerante a falhas e de alta disponibilidade. Mas o que é isso? Vamos lá. O nó são dispositivos que compõem o cluster, ou seja, são os bancos. Ele ser escalável quer dizer que ele tem a capacidade de aumentar ou diminuir a capacidade de processamento e armazenamento. Tolerante a falhas, a capacidade de continuar funcionando, mesmo que um ou mais componentes falhem. E por último, alta disponibilidade, que nada mais é que o banco ele sempre estará disponível e em funcionamento, mesmo durante interrupções planejadas ou não planejadas. Mas ainda assim, por que usar um cluster de banco de dados? Nós temos aqui dois subtópicos que explicam o porquê de fazer isso. O primeiro, aumentar a capacidade de processamento. Vamos lá. Um cluster de banco de dados, ele pode distribuir as consultas de tarefas de processamento de dados entre vários nós, permitindo que o processamento seja executado em paralelo e assim melhorando o desempenho, ou seja, o desempenho do banco ele vai ficar cada vez mais rápido. Aqui um adendo, se um dos bancos ele ficar sobrecarregado, as consultas podem ser redirecionadas para outros nós do cluster para lidar com a carga de trabalho adicional, ou seja, se você tem um nó responsável por muitas consultas, que ele está enviando muitos dados ou até mesmo recebendo muitas requisições, ele pode repassar essas requisições, ele pode repassar essas consultas para outro nó, para que o outro nó consiga fazer essa tarefa. E bom, como é que ele pode aumentar o armazenamento? Bom, um cluster de banco de dados ele pode aumentar o armazenamento do banco distribuindo os dados entre vários nós, ou seja, vários nós podem receber os mesmos dados, vou falar sobre isso em outro tópico, ou ele pode receber dados diferentes. Então, cada nó ele pode estar com um tipo de dado, ou ele pode estar com uma parte do dado. Isso faz com que o cluster funcione com características muito únicas e pode diferir um cluster de banco de dados para um outro tipo de cluster. Aqui um outro adendo: se um nó falhar, os dados ainda estarão disponíveis em outros nós do cluster, garantindo alta disponibilidade e tolerância a falhas. Vamos lá. E como funciona um cluster de banco de dados? Aqui nós temos dois subtópicos novamente, arquitetura e comunicação, que são duas bases básicas de como um cluster eles podem se comportar, como eles podem ser. Arquitetura. Um cluster de banco de dados pode ter diferentes arquiteturas, como master-slave ou peer-to-peer. Aqui a gente destacou essas duas arquiteturas, mas tem vários outros tipos. Temos uma pequena imagem aqui que mostra como o master-slave e o peer-to-peer eles diferem, sabe? Então aqui nós temos o master-slave, que ele tem um nó mestre, né? Um master node, em que ele faz esse microgerenciamento dos outros nós. Enquanto o peer-to-peer, os nós eles vão se comportar de maneira igual. Eles vão receber requisições, eles vão receber dados, eles vão enviar dados. E essa é a diferença básica entre essas duas arquiteturas que são bastante utilizadas. E por último, nada mais do que importante, a comunicação. Existe uma comunicação entre os nós dentro do cluster e ela é extremamente importante. Os nós de um cluster de banco de dados, eles se comunicam para garantir que todas as informações estejam atualizadas e disponíveis. Existem diferentes técnicas de sincronização de dados, como replicação síncrona e assíncrona, e esses tipos de replicações, elas podem ser configuradas quando você decide fazer o cluster. Então você tem a possibilidade de decidir, pô, vou querer replicação síncrona, vou querer replicação assíncrona. Isso vai diferir bastante de como você vai querer caracterizar o seu cluster. Só um adendo, na replicação síncrona, cada nó aguarda a confirmação dos outros nós antes de confirmar a gravação do dado.
E na replicação assíncrona, os dados são replicados imediatamente em outros nós, mas a confirmação da gravação é feita posteriormente. E vamos para tipos. Destacamos 3 tipos de clusters de banco de dados. Aqui nós temos cluster de replicação, cluster de partição e cluster de processamento distribuído. Cluster de replicação, uma definição básica, cada nó contém uma cópia idêntica dos dados do banco de dados e as alterações são replicadas para cada nó. Ou seja, você tem um formato de backup em que, se um nó falhar, o outro nó vai ter os mesmos dados idênticos. Esse mesmo nó sofreu as mesmas atualizações, os mesmos deletes, os mesmos inserts. Ou seja, são bancos idênticos que faz com que o dado ele continue existindo dentro daquele cluster. Cluster de partição. Os dados são divididos em várias partes, cada nó é responsável por uma parte específica. Esse tipo de cluster ele é um pouquinho perigoso porque se você perde um dos componentes, um dos nós, se você não tiver um backup para esse nó, você vai acabar perdendo partes dos dados que estão dentro do banco de dados, fazendo com que possivelmente algumas informações se percam, e isso não é interessante. Por último, nós temos o cluster de processamento distribuído, que nada mais é do que os dados são processados por vários nós simultaneamente. Ou seja, você tem vários nós processando vários tipos de dados, com a possibilidade de que eles sejam armazenados dentro de um cluster de replicação ou dentro de um cluster de partição. Então, esse cluster de processamento distribuído, ele pode funcionar também como um middleware para fazer o armazenamento. Você pode fazer com que o cluster de replicação ele tenha um processamento único a cada nó, ou que o processamento dele seja distribuído e que o armazenamento seja dentro de cada nó, ou que o dado ele seja dividido em partes para que o cluster de partição ele consiga receber cada parte daquele dado. Ou seja, você tem formas de trabalhar os tipos de clusters e você ainda pode misturar esse formato de trabalho. Ou seja, só porque um cluster é de replicação não quer dizer que ele não possa ter características de um cluster de processamento distribuído. Mais uma vez afirmando, vai depender de qual abordagem você vai querer na hora de desenvolver o cluster. E por último, temos os benefícios. Porque, no geral, eu devo criar um banco de dados e depois fazer um cluster. Qual a funcionalidade, qual realmente são os benefícios de eu ter este trabalho de criar um cluster de replicação ou de processamento? Vamos lá. Primeiro, escalabilidade. O banco de dados pode ser expandido para atender às necessidades de armazenamento e processamento de dados em crescimento. Cada vez mais o banco ele vai receber mais dados, cada vez mais o banco ele vai ter que ter um nível de processamento alto para quando esses dados chegarem ou esses dados forem requisitados, o uso do banco será cada vez maior. Então essa escalabilidade permite que o banco ele continue funcionando perfeitamente bem, com um ótimo funcionamento atendendo todas as suas requisições. Disponibilidade. Se bobear, essa é um dos principais benefícios de um cluster. Se um nó falhar, os outros nós do cluster podem assumir a carga de trabalho para garantir que o banco de dados continue operando. Ou seja, o banco ele não vai parar só porque um nó falhou. Você tem outros nós que vão garantir que esse banco continue funcionando. Obviamente, a depender do tipo de cluster que você abordou, do tipo de cluster que você criou. A depender do tipo de cluster, você pode fazer com que a disponibilidade, essa característica, esse benefício, ele seja nulo. Desempenho. Um cluster de banco de dados ele pode processar dados mais rapidamente do que um único banco de dados, permitindo que os usuários obtenham o resultado mais rapidamente. Ou seja, você tem um cluster, você tem uns nós, e com o ganho de processamento, ganho de escalabilidade, você também tem, obviamente, o ganho de desempenho. E por último, mas não menos importante, nós temos tolerância a falhas. Os dados são replicados em vários nós, o que torna o banco de dados mais resistente a falhas de hardware ou software. Ou seja, você tem a garantia de que o banco sempre estará funcionando. Essas foram as referências da nossa pesquisa. Agradeço a vocês pela atenção e... Olá a todos, hoje eu gostaria de apresentar o nosso projeto de criação de um cluster utilizando o MongoDB e a plataforma MetaTrader 5. O principal objetivo desse projeto é criar um cluster com o MongoDB para armazenar dados de trade
que são enviados através de um robô de negociação no mercado financeiro. Sempre quando tiver uma nova operação, o robô ele vai enviar esses dados e salvar em um arquivo CSV. Infelizmente, a plataforma MetaTrader 5 não permite uma conexão nativa com outros tipos de servidores. Então, a gente teve que criar um script que ele roda automaticamente quando tem novas operações em Python. Ele faz primeiramente a conexão entre o nosso servidor do banco de dados e depois ele lê o arquivo CSV e depois ele faz a inserção desses dados na plataforma do MongoDB. São esses dados a seguir. Vamos usar um modelo de replicação que permite que múltiplos nós trabalhem juntos para manter cópias dos dados do banco de dados. Isso nos dará alta disponibilidade e tolerância a falhas, o que significa que mesmo que o nó do cluster falhe, o sistema ainda será capaz de continuar funcionando sem interrupções. Essa função do cluster é indispensável para robôs de negociação, pois quando ocorrem falhas, teremos um sistema com redundância. Por mais que uma parte do sistema venha a falhar, a gente terá outros nós para estar nos ajudando. Bem, primeiro, como foi o nosso processo de criação? Primeiro criamos o banco de dados no MongoDB para armazenar nossos dados de trade. Nós escolhemos o nome trade para o nosso banco de dados e criamos uma coleção chamada trades dentro dele. Em seguida, instalamos o MongoDB em 2 servidores diferentes. Isso nos permite criar um cluster com pelo menos 2 nós. Configuramos o MongoDB para usar um modelo de replicação. Isso envolve a criação de um conjunto de réplicas que consiste em vários nós do cluster. Cada réplica é composta por um nó primário e vários nós secundários. Depois de configurar as réplicas, replicamos os dados do nosso banco de dados para todos nós do cluster. Como podemos ver, o nosso banco de dados ele tem 3 nós. Ele não tem a opção de backup em tempo real, pois a gente está utilizando a versão do Mongo que é gratuita. Mas isso nos dá uma experiência e também a gente tem a certeza que os nossos dados vão estar seguros. Isso garante que cada nó tem uma cópia idêntica dos dados. Finalmente, testamos o cluster para garantir que ele está funcionando corretamente. Isso envolve testar a tolerância a falhas. Em resumo, o nosso projeto de criação de cluster no MongoDB nos permitiu ter alta disponibilidade, descobrir e ter experiência com sistemas de tolerância a falhas e escalabilidade dos nossos dados de trade. Esperamos que esse projeto possa ser útil para outras empresas que precisam armazenar grandes quantidades de dados e exigem alta disponibilidade em robôs de negociação. Para a gente ter uma ideia, todos esses dados aqui foram gerados em apenas um ativo em um dia. Então, se a gente fazer em nosso robô e a gente estiver trabalhando em vários ativos, como a gente pode ver aqui nessa tela, a gente tem o dólar canadense com o franco suíço, euro e o dólar. Então a gente tem vários pares de moeda para estar operando, o nosso robô está investindo, mas a gente precisa ter um sistema que seja seguro para estar salvando os dados, pois a grande maioria dos robôs que eles necessitam de bancos de dados, eles precisam ter seus dados preservados e seguros, pois eles se baseiam não apenas no gráfico, mas também em dados que foram salvos, em dados históricos. Então a gente precisa ter um sistema que não falhe e evite realmente alguns travamentos. Então esse trabalhar com cluster nos deu bastante experiência, tanto prática quanto teórica, em trabalhando. Aqui nesse sistema mesmo, nós tivemos que utilizar, foram 3 tipos de sistemas, mas eles se conectavam e de uma forma que a gente conseguia trabalhar e ter uma segurança no tratamento dos nossos dados.
E é isso. Obrigado, pessoal.